Bom dia a todos. Dia 110. Parabenizo quem chegou nesta marca fantástica. 110 dias longe do PMO, longe da pornografia e da masturbação. Mas com isso não significa, não quer dizer, não significa que a pessoa está livre, que não corre risco, que não pode recair. É importante se entender que a adicção é para a vida toda. Em qualquer momento da vida do adicto que está afastado em abstinência durante um período bastante longo, em qualquer momento em que ele caia na tentação de dizer eu vou fazer só uma vez, eu só vou ver um vídeo, recai. E aí tudo volta de quase que de imediato ao que era. É o que em Nofep se criou um nome para dizer efeito caçador, que é nada mais, nada menos que a compulsão. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. O que acontece na mente de um adicto quando ele fica preso à adicção do PMO e ele busca desesperadamente uma solução e fica tateando, vai para um lado, vai para outro. O que de fato acontece? Por que isso? Vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. Krishnamurti explica este processo bem evidente. Krishnamurti diz que o homem, o ser humano, o ente humano, ele tem uma característica. Ou seja, ele tem a capacidade de fazer uma divisão na mente. Muitos chamam de eu, de ego, e Krishnamurti salienta que esse eu, esse ego, é nada mais, nada menos que um feixe de memórias. Então, são memórias, pensamentos que se aglomeram formando o que você denomina a minha pessoa, o eu. Só memória. Não existe uma entidade por trás destes pensamentos, destas memórias. Se você for tirar como uma cebola, cada camada de pensamento e de memória, quando encerrar não tem nada. Esse é o ponto. Então, o Krishnamurti salienta que o homem, diante de algo que é contestado pela tradição, pela ética, pela moral, algum comportamento errado, inadequado, vou dar o exemplo, um homem que se vê preguiçoso. Quando ele se descobre preguiçoso, imediatamente ocorre no cérebro dele esse conjunto de memória que a gente chama de eu, ele fica dividido, é como se ele saísse da pessoa e ele ficasse observando a atitude e condenando tal atitude. Isso é um absurdo, eu sou um desgraçado, eu fazer isso, por que eu sou preguiçoso, que é um pecado, que é isso, eu não vou fazer nada na minha vida. É como se ele tivesse, uma outra pessoa estivesse observando. Krishnamurti diz que isso aí é ilusão, isso não acontece. E que isso aí faz dificultar a mudança, o comportamento, a mudança de comportamento. Krishnamurti diz que não existe a separação entre pensamento e pensador. Não existe assim, não existe uma entidade fora do pensamento. Você é o pensamento. Esse é um ponto que é bem fácil de se entender. Não existe um observador de fora que está avaliando. Nada disso. O que Krishnamurti salienta é que quando a pessoa olha e vê que é preguiçoso, ele vai saber, ele sabe que ele é preguiçoso. A totalidade, não existe uma parte dele, um milésimo dele que não seja preguiçoso. Ele é a preguiça. Agora voltando para a adicção, no caso aqui nosso, o PMO. Quando o adicto, o compulsivo em masturbação e pornografia e orgasmo, quando ele está desesperado, o que é que acontece? É a mesma coisa. A mente dele, o ego, esse conjunto de pensamento, de memória, se separa e fica ele mesmo, esse ego, esse conjunto de memória, fica condenando a atitude dele. Como é que você é um desgraçado fazer isso? Você é um fraco, você é um pária, você não tem força, cadê a força de vontade?
fica criando isso. Este processo de separação entre o observador e a coisa observada, entre o pensamento e o pensador, que é o via-ser, ele aprisiona a pessoa e na doença, na compulsão, na adicção. Não ajuda em nada, porque, segundo o Krishnamurti, isso não existe. A pessoa, quando você olha, eu sou um adicto em PMO, você é da ponta do dedão do pé ao fio do cabelo seu, eles são todos os seus ingredientes formados, sua alma, seu espírito, sua vontade, tudo é dependente. Você é a dependência, você é a adicção, você é um todo adicto. Então não existe esse processo de separação, de vir a ser, vai fazer com que você se revolte, vai criar uma luta, vai criar um projeto de dizer, agora eu vou me recuperar. Olhe para você que está me ouvindo. Examine como é que você faz. Você fica com a ressaca moral, aí você faz promessa, faz jura, diz, agora eu vou fazendo a oferta bem direitinho, e vai, e acontece que você começa a fazer, e a compulsão chega, e novamente outra queda, o processo do sensor, o seu ego fica separado na sua mente, e fica observando, fica condenando, e mais um processo de tentativa, e assim você gera um ciclo vicioso. Krishnamurti diz que se não existe, isso aí só faz atrapalhar, porque você vai criar uma entidade que não existe, está separado de você, e que você é a compulsão, você é a adicção. Então, quando você aceita, é o primeiro passo dos alcoólicos anônimos, quando você aceita a derrota, a impotência, que não tem possibilidade de você vencer, existe uma energia criadora que nascerá em você, uma energia transformadora. E desta forma você transcenderá a sua adicção. Enquanto você estiver na luta, na separação mental, como se você estivesse condenando as suas atitudes, sendo um puritano, um moralista, dizendo, a voz que ecoa na sua cabeça, ela é falsa, ela é fruto dos seus pensamentos, das suas memórias, e que não existe esse ego, esse eu separado de você, porque você é um todo, você não é divisível. Deixe essa mensagem, se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Acione o sino para receber novos vídeos. Abra a mente e pense no que eu estou dizendo. Se observe. Não observe o Valdo, não. Não observe o que o Valdo está dizendo só, não. Observe você. Como é que você faz na sua adicção. Agradeço a todos pela preferência.